reflexão e queria convidar, principalmente nessa manhã, os pais e os filhos à reflexão. Queria também mencionar e me aproximar dos pais que não têm seus filhos aqui hoje, tanto aqueles que por desastre da vida perderam, aqueles que não podem estar fisicamente, e também me aproximar dos filhos que não têm seus pais aqui hoje, seja por não poderem estar mais presentes, já terem partido, ou por distância física. Deus também aqueça seu coração, console seu coração, e que no grande Pai que temos, na presença desse Deus maravilhoso, nós tenhamos esse consolo. E é nesse Deus, e é nessa paternidade, e é nessa relação pai e filho que eu queria pensar nessa manhã. Eu quero fazer um paralelo nessa manhã de dois textos bíblicos. Eu quero colocar ao lado Isaías 53 e João capítulo 17. E eu queria que a gente visse um pensamento de um pai e a resposta de um filho. Eu vou ler esses dois versos, eu vou ler Isaías 53, 10, e eu vou ler João 17, 1. E a partir dessas comparações, ou desses textos ao lado, eu queria falar um pouco sobre essa relação de paternidade. É óbvio que a gente precisa ter uma sinceridade aqui grande, que essa relação de paternidade entre Deus Pai e Deus Filho é única, é a única imperfeição, é a única que é cheia e é completa, é cheia de plenitude, é a única que é ausente de erros, é a única que é ausente de falhas, é a única que há expectativa plena, há expectativa não frustrada, porque ambos fazem parte de uma relação única, que é a Trindade, que não se explica, que se alguém tentar explicar para você, vai deixar alguma coisa de fora. Mas é a partir dessa relação perfeita que eu posso buscar ser mais perfeito, é a partir dessa relação perfeita que eu posso buscar auxílio e eu posso buscar sabedoria na minha relação de paternidade, na minha relação de filiação. Então eu queria que você já abrisse sua Bíblia, por favor, em Isaías 53, eu vou ler apenas o verso 10, logo após eu vou virar lá para João capítulo 17, e eu vou ler João 17, verso 1. Isaías 53, 10, hoje eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim o texto: O Senhor diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Quero agora ir lá para João capítulo 17. Eu vou ler o verso 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Que Deus assim aplique a sua palavra no nosso coração. A gente vive um tempo em que a ideia da masculinidade foi bem, vou usar uma palavra boa aqui, para não ser, foi bem desfigurada. E foi bem desfigurada porque a figura masculina de tempos atrás era inaceitável. Precisava ser desfigurada porque a figura do homem como o patriarca da casa não é aplicável nos nossos tempos. Precisava ser alterada, precisávamos alcançar uma ideia bíblica de equalização dos gêneros, de justiça dos gêneros. Mas é também importante, é assim que eu quero fazer nessa manhã, depois de desfigurar, figurar.
depois de desconstruir, construir. Talvez a crise que a gente passe hoje em relação à paternidade, em relação à masculinidade, é que nós temos uma compreensão muito clara do que não queremos ser, mas por vezes não temos uma compreensão clara do que queremos ser, do que temos que ser, de como ser um bom pai, de como ser um homem na sociedade do século XXI. Nós temos muitas palavras do que não querem que sejamos. Mas hoje, nessa manhã, eu queria encontrar nessa relação de Deus Pai, Deus Filho, do Pai com Jesus Cristo, um caminho para que a gente entenda quem nós temos que ser. O que como homens na sociedade, o que como pais em casa temos que ser, ou como podemos começar isso. Eu não pretendo, obviamente, encerrar esse assunto em 20 minutos. Mas eu gostaria de dar um caminho para você, daquilo que eu vejo nessa relação. E aqui também como uma justiça, como uma sinceridade teológica, nós temos dois textos com uma diferença mais ou menos de 8 séculos. Nós temos dois textos em momentos completamente distintos, com algumas similaridades. Israel está ali vivendo cativeiro babilônico, saída de cativeiro babilônico, e Israel, ou o povo judeu, está aqui vivendo um pretenso cativeiro do Império Romano, mas em épocas totalmente distintas. Isaías está distante dessa época de Jesus, mas é exatamente esse fato que me prende nessa relação de paternidade, e é exatamente esse fato dessa distância grande de tempo, mas uma narrativa de que um profeta judeu, vivendo um cativeiro, ou vivendo uma saída de cativeiro, uma condução do povo de saída de cativeiro, está olhando para Deus Pai e enxergando o mesmo propósito que 800 anos depois, ou 700 e poucos anos depois, o filho está dizendo: Pai, chegou a hora. Há uma similaridade de pensamento, de compreensão, há uma proximidade de coração e de relato, e essa coesão bíblica ela é tão importante, tão bonita para a gente. E a primeira coisa que eu queria destacar para nós, como homens e como pais ou futuros pais, é isso. Fica muito evidente aqui que, muito além de ensinar uma obrigação de vida, Deus Pai fez com que o Filho tivesse um propósito de vida. O Pai conduziu o Filho a entender um propósito de vida. O Pai não obrigou, não colocou ali como uma mordaça de vida, como marionete de vida, como obrigatoriedade de vida. E é interessante que o próprio Cristo fala mais à frente: olha, ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Às vezes a gente discute quem foi que matou Jesus, o Império Romano, Judas que traiu, os líderes religiosos ou o nosso pecado, e ele diz: não, ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Eu a entrego porque o Pai, o mesmo Pai que é o Deus de Isaías, que 800 anos antes está falando que o Pai desejou fazê-lo sofrer, e essa expressão é importante, desse desejo concreto, desse desejo que será satisfeito, desse desejo que acontecerá, faz com que o filho em vida compreenda um propósito de vida e diga: olha, eu entrego a minha vida. Muito além de ensinar obrigações, muito além de ser alguém punitivo em casa, de ser um macho brabo em casa, de ser aquela figura paterna intocável, de ser uma figura paterna quase ameaçadora, o homem, o pai, pode na sua casa conduzir o seu filho a conhecer propósitos de vida. E eu posso dizer que um dos problemas da nossa geração é não reconhecer propósitos de vida. É ficar extremamente perdido quando o assunto é porque eu estou aqui. E é por isso que a gente viveu, a partir de 2012, 2013, uma onda muito grande de suicídios, mesmo de adolescentes. De uma falta de significância de vida, de uma falta de referência de vida, enquanto o próprio Cristo, nessa relação de paternidade, está sabendo e reconhecendo o seu propósito. Há uma expectativa em Jesus: Pai, chegou a hora. Há uma exclamação: essa é a minha hora. Não foi quando eu entrei em Jerusalém, essa é a minha hora, a hora de eu cumprir o propósito que o Senhor compartilhou comigo.
Por isso eu quero convidar você como pai, você como homem na sua casa, conduza seus filhos a conhecerem propósitos de vida. Muito além de ensinar o certo e errado em obrigatoriedade e punição, conduza ele ensinando o porquê o certo é melhor do que o errado. Porque construir uma vida positiva na presença de Deus, com caráter e integridade, é muito mais fácil do que os tropeços da vida. Porque andar em conformidade à lei, porque ser um bom cidadão é muito melhor do que sofrer as penalidades da lei. Não com ênfase, olha, se você fizer isso você vai ser punido, mas com ênfase, olha, se você fizer isso, que grande homem você vai ser, que grande mulher você vai ser. Conduza seu filho a propósitos de vida, cuidando bem da esposa, cuidando bem da sua esposa. Hoje, estudando a área de sexualidade, uma das crises de sexualidade é a figura paterna. É a referência do pai como homem em casa. É olhar o pai não como uma figura só abstrata, em que ameaça, punição, raiva e problemas estão figurados, mas é olhar o pai como uma figura amorosa, como uma figura próxima, como um companheiro de viagem, como alguém que tem bom conselho, como alguém que tem bom abraço na hora das dores. Você quer construir, e é um momento, eu acho uma antítese, a gente se preocupar com ideologia de gênero, a gente não se preocupar e se esforçar para ser melhores pais em casa. Não adianta nada você falar de ideologia de gênero, de um monte de sociedade. O problema não está na sociedade, gente. O problema está quando eu deixo de fazer o meu papel. Deus não tem medo de, no início do ministério de Jesus, e o texto de Lucas diz isso, e o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O problema de Deus Pai não é com o diabo. O problema de Deus Pai não é impedir que a sociedade, que a cultura se achegue a Jesus. Pelo contrário, ele se esvazia e se humaniza para viver na cultura, para ser tentado pelo diabo, para viver os sofrimentos, para viver nas ideologias. Porque Deus Pai sabe que conduziu o seu filho a um propósito de vida. Deus Pai conhece o seu filho e sabe que muito além de obrigá-lo a ir à cruz, o filho tem uma entrega de si para a cruz. Você não precisa ter medo do seu filho sair de casa. Você não precisa ter medo do seu filho ir para a escola. Você não precisa ter medo do seu filho ir para a faculdade. Ele vai passar pelas crises dele e a gente vai falar sobre isso. Ele vai mudar, ele não vai ser igual a você, porque esse não é o objetivo. Ele vai ter opiniões contrárias a você, ele vai pensar politicamente contrário a você. Ele vai ter um time diferente do seu. Como temos muitos flamenguistas, isso é muito bom. É sério, gente. Mas eu queria muito que você tivesse no coração isso. Por onde eu começo? Eu começo ensinando propósito de vida. Eu começo ensinando que ele é um filho amado de Deus, que ele é uma filha amada de Deus. Eu começo ensinando que ele é um pecador. E ensinar que ele é um pecador é não punir a cada pecado, mas é falar, filho, olha, apesar do seu erro, eu estou aqui do seu lado para continuar te ajudando a acertar. Não adianta falar da graça de Deus se eu sou desgraça em casa. Ensine seu filho um propósito de vida, para que 800 anos depois, quando as suas gerações estiverem contando a nossa história, a sua história, haja essa visualização, olha, o filho concluiu seus propósitos de vida porque o pai lhe ensinou. Mas eu queria dizer uma segunda coisa também, que eu enxergo nesse texto. Se o pai entrega Jesus Cristo a esse sofrimento e o filho assimila esse sofrimento para si, se entregando, há uma clara noção aqui, ainda mais quando a gente olha um pouco mais para frente, nesse capítulo 17, que o filho tem uma certeza absoluta do amor de Deus. Por onde você começa? Dê todas as certezas ao seu filho que você o ama. Se você deseja que o seu filho cumpra propósitos, entenda quem ele é na sociedade, entenda quem ele é como filho de Deus, entenda o amor de Deus a si, o seu filho não pode duvidar do seu amor por ele.
O seu filho pode duvidar de vários caminhos da vida, o seu filho pode duvidar dos amores que ele encontrará pela vida, dos relacionamentos que haverão pela vida. O seu filho pode ter debilidades em outras áreas, mas ele não pode duvidar que você ama ele. Jesus diz isso lá no final do capítulo 17, a partir do verso 25, ele diz assim: Pai justo. E veja, justiça aqui é justiça plena divina, é a justiça perfeita de Deus. Esse Pai justo é o mesmo Pai que está dizendo lá no verso 10, o Senhor diz, de Isaías, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Mas o filho, compreendendo essa expectativa de Deus, de que os outros filhos, que somos nós, estivessem também na presença dele, diz, Pai justo. Jesus tem uma compreensão, apesar da dificuldade do momento, e estamos em momento aqui de preparação para a traição e para a crucificação, e Jesus está exclamando, Pai justo. Eu sei que há justiça nisso que vai acontecer, porque outros filhos se assemelharão a mim na sua presença quando eu concluir esse propósito. Pai justo, Pai que ama plenamente, Pai que ama com justiça, Pai que ama sem falha, Pai que ama sem duvidar. E aí ele diz, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. O Pai, para Jesus, mesmo num clímax de conclusão desse propósito difícil, é um lugar de confiança, é um lugar de justiça, é um lugar de amor pleno. Seu filho não pode ter mais medo de você do que uma certeza muito grande de amor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque nós podemos o temer, porque no seu grande poder nós conhecemos antes o seu amor e nós nos dobramos, e é aquilo que Paulo fala para a igreja de Corinto, o amor dele nos constrange, o amor dele não nos faz um temor, um medo terrível, não nos faz um afastamento, mas faz um constrangimento que nós nos prostramos ao seu propósito. Há obediência enquanto há constrangimento diante de um amor. Você já foi muito amado que te constrangeu? Você sabe uma coisa que constrange qualquer pessoa é ser homenageado. Vocês vão ser homenageados daqui a pouco. Os pais vão vir aqui à frente, vão ter que fazer dancinha. Brincadeira, não precisam sair. Mas ser homenageado constrange, porque a gente se entrega, a gente faz coisas por amor, sem interesse, e as pessoas reconhecem isso, e a gente tem um senso de inconformidade com aquele lugar de homenagem, porque às vezes o amor constrange. E é esse efeito que o amor do pai precisa fazer no filho. Eu já compartilhei com a igreja aqui 1000 vezes. Quando adolescente andei desviado e toda vez que chegava de madrugada em casa, eu encontrava meus pais sentados no sofá orando por mim. Isso me constrangia, ao ponto de que no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu entreguei junto com meu pai. Eu falei, pai, eu nunca mais vou fazer isso com você. Não foi nem com Deus primeiro, mas foi com você. Eu não quero fazer mais isso com você, porque seu amor me constrange. A sua postura me constrange. Esse amor que é insistente me constrange. Essa insistência em me amar, em cuidar de mim, em apontar os melhores caminhos para mim, não só apontar os erros, porque apontar erro é muito fácil, mas apontar os melhores caminhos para quem não quer ouvir. Essa insistência de falar, olha só, tem respostas para você, há caminhos novos para você, mesmo que a pessoa não queira ouvir, mesmo que a pessoa não tenha preparação de maturidade para ouvir, isso é paternidade, isso é masculinidade em casa. Cuide dos seus filhos, a ponto deles não duvidarem do seu amor. E por fim, por último aqui, eu queria destacar a última frase do verso 10 de Isaías. Jesus está exclamando, 8 séculos depois, chegou a hora. Mas existe um fato aqui que é muito importante. No verso 10, Isaías está narrando que o Senhor diz o seguinte, Ele fará com que o meu plano dê certo. Esse filho que é plano meu, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E é interessante para que a gente não ache que Deus é um Deus que maquina o mal. Ele está dizendo aquilo que depois o autor aos Hebreus vai afirmar, que ele trocou aquele sofrimento momentâneo por uma alegria indizível pelo seu propósito. Então Deus está aqui figurando a alegria do seu filho,
A alegria do Filho de Deus é concluir o propósito do Pai e ver e ter satisfação na sua prole. E eu sei que o desejo que você tem para a vida do seu filho é que ele seja extremamente feliz. Eu sei que nenhum pai aqui, nenhuma família aqui deseja o mal para o seu filho. Ninguém chegou aqui e falou, nossa, eu quero muito que o meu filho não dê certo. Você quer muito que o seu filho dê certo. Você quer muito ver o seu filho crescendo na vida. Você quer demais ver esse garotinho que está do seu lado aí, essa menininha que está do seu lado, se tornando um homem, se tornando uma mulher boa na sociedade, sendo feliz, constituindo família, alcançando patamares na sociedade, concluindo faculdade, alcançando emprego. Eu sei que você quer isso. Então você precisa de uma coisa, que Deus faz com Jesus. Confie no seu filho. Confie no potencial do seu filho. Não tenha medo do desenvolvimento dele. Não tenha medo do desenvolvimento dela. Não tenha medo de levá-lo para a escola e deixá-lo lá para ele aprender sobre a vida. Não tenha medo de deixar ela na faculdade, ele na faculdade, ela desenvolvendo relacionamentos, ela desenvolvendo a sua profissão, ele desenvolvendo a sua profissão. Não tenha medo. Não tenha medo dos tropeços. Não tenha medo das angústias que eles sofrerão. Não tenha medo. Porque é isso que o pai faz com o filho. Tira da câmera hiperbárica, tira da glória total, tira do local sem sofrimento e coloca ele aqui. Nós dizemos que a grande expectativa do cristão é sair do lugar de choro para ir para um lugar onde não haverá mais lágrimas. E o Pai faz exatamente o contrário por amor a nós. Ele tira Jesus Cristo, o unigênito de Deus, do lugar onde não há choro e coloca no lugar de choro para mostrar amor por mim e por você. Deus Pai confia que o filho falaria, chegou a hora, Pai, estamos juntos até aqui. No bom carioca, estamos fechados. Eu não abro mão de fazer isso, porque eu sei que o Senhor confiou a mim essa obra, e eu assimilei essa obra para a minha vida. Eu compreendi o propósito, o Senhor esteve comigo em amor, e agora eu estou aqui concluindo a sua obra. Nós temos hoje um problema. E digo que para mim é um problema. Nós temos muitos jovens que não querem ter filhos. Isso não é bíblico, eu acho que é um problema. Muitos jovens que passaram a sua infância, adolescência e a juventude ouvindo dos seus desméritos, ouvindo das suas incapacidades, os pais desconfiando o tempo inteiro do potencial do filho. Quem vai querer ter filho assim? Se eu não sou capaz de confiar em mim, se meu pai não é capaz de confiar em mim, se eu não sou capaz de confiar a minha vida e governar a minha vida, e nós estamos criando uma geração tão insegura de si. Nós questionamos tanto essa geração, dizemos da sua falta de propósito, dizemos da sua falta de compromisso, e a gente aqui quer que todo mundo tenha filho. Vocês falam que o jovem hoje não tem firmeza de propósito. Vocês olham para os jovens com desconfiança e vocês querem que eles tenham filhos, eles não vão ter filhos. Mas eu queria dizer para cada jovem nessa igreja, para cada casal que já está casado, que está indo para o casamento, olha, você pode sim ter filhos. Você é capaz sim. Deus vai fazer com que você tenha maturidade. Deus vai fazer com que você dê conta. Deus está contigo, está forjando o seu caráter, está do seu lado, te dando sabedoria, te dará sabedoria. Deus vai te fazer ter leituras. Eu faço hoje leituras daquilo que eu não quero repetir que meu pai fez. Muitas coisas que eu quero fazer igual ele fez. Mas eu queria dizer aqui para os homens da igreja, para os pais da igreja, confie no seu filho. Não reforce a insegurança, reforce a segurança. Reforce as potencialidades. Dê alertas sobre as imaturidades, mas reforce as maturidades. Dê bons conselhos para enfrentar as inconsistências da vida, mas confie no seu filho. E por fim, como filhos, eu queria lembrar de algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu queria lembrar como filho de Deus. Primeira coisa que eu queria que a gente tivesse essa certeza é que os planos de Deus só acontecem mesmo em meio ao sofrimento. Foi da vontade do Senhor fazê-lo sofrer.
talvez você não entenda o seu sofrimento, talvez você não entenda as suas dores, talvez pareça que Deus não tem nada a ver com isso que você está vivendo. Mas nós vemos através da vida do Filho que chega a hora. Chega a hora que o controle de Deus é totalmente reconhecido, chega a hora que o benefício de Deus é vivido, chega a hora que a gente conclui a rota, chega a hora que a gente vê a construção completa, e talvez você esteja aqui nessa manhã como filho e filha de Deus, passando por sofrimentos terríveis, sem entender os propósitos, e nessa manhã o que a gente precisa é: olha Deus, eu estou aqui, eu quero cumprir os seus propósitos, eu quero confiar no Senhor como Jesus Cristo fez. Porque existe uma segunda certeza de que o amor de Deus nos acompanha em cada sofrimento. Se não existem respostas para os sofrimentos, se é inerente à vida sofrer, se faz parte da nossa caminhada e nós concluímos o propósito de Deus na nossa vida sofrendo, há uma outra certeza que é tão grande ou é maior que essa, que o amor de Deus nos acompanhará a cada passo. Eu estou aqui de pé porque eu tenho certeza do amor de Deus por mim. Eu não duvido um segundo do amor de Deus por mim. Eu duvido às vezes as rotas, eu me confundo nos caminhos, eu não sei as decisões, mas uma coisa eu sei: Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E por fim, eu sei que Ele confia que eu tenho capacidade para concluir a obra com Ele. Deus confia a você, agora tanto pai, quanto mãe, quanto filho, quanto adolescente, quanto jovem. Deus confia a você essa vida para que você a desfrute com plenitude. Deus confia a você esse tempo para que você viva com abundância. Deus confia a você cada espaço da sua vida, a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, a sua casa, para que você viva plenamente nele. Deus confia a você a vida dele. Deus confia a você a presença dele no seu coração, para que você nunca se perca do amor dele, nunca se perca dos propósitos que ele tem para você. Você pode começar assim como pai, ensinando seu filho o propósito de vida, dando certeza a ele do seu amor e confiando que aquilo que você tem ensinado tem sido escrito no coração dele. E você pode sair daqui como filho, como filha, certo de que em meio à dor, ele tem ensinado a você sobre ele tem mostrado a você sobre ele. Em meio à dor, nós temos certeza do amor dele que nos acompanha todos os dias, mesmo que as coisas não sejam tão claras assim. E por fim, como filhos, nós podemos sair daqui nessa manhã certos de que ele tem confiado em nós. E de que ele sabe que ele nos faz capazes de suportar a dor e o sofrimento. Certos de que pela manhã vem a alegria. Certos de que quando se renova o dia, quando se concluem as noites, nós vemos o dia raiar e vemos o sol da justiça sobre nós. A minha oração por você, pai, é que você seja assim, e a minha oração por nós, filhos, é que nós possamos concluir a nossa rota confiando nesse amor poderoso de Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós somos gratos pela sua palavra. Existe um desafio tão grande, Senhor, de sermos homens referenciais, pais referenciais. Talvez exista muita desconfiança sobre os homens hoje. Mas eu peço a Ti que o Senhor construa o caráter desses homens que são seus antes de tudo. Desses homens que antes de serem homens na sociedade, são filhos amados de Deus. Eu peço a Ti que o Senhor conduza o coração deles nos seus propósitos, no seu amor e na sua justiça. Para que cada filho e que cada filha aqui seja instruída em amor, seja protegida em amor, seja cuidada em amor, seja conduzida em amor, para que antes de tudo reconheçam o Teu amor sobre eles. Te entrego também as nossas vidas, Senhor, pedindo para que em meio aos nossos sofrimentos, nós sejamos capazes de Te ouvir, de termos um coração ensinável no sofrimento, de termos um coração que confia plenamente no Seu amor e por isso, dia após dia, enfrenta o sofrimento com fidelidade a Ti, com obediência ao Teu nome, certos de que o Senhor tem bons propósitos para tudo aquilo que nós vivemos. Nós Te entregamos as nossas vidas, entregamos as nossas famílias na Sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter as homenagens agora para o Dia dos Pais.